A paz de Cristo Jesus esteja com todos vocês. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nesse canal nós falamos do verdadeiro amor de Cristo pelas nossas vidas. Então, meus amados, você é bem-vindo a este canal. Glória a Deus pela sua presença. Se você está aqui, foi porque Deus te colocou nesse canal. Deus te deu acesso para que você ouvisse as mensagens que são postadas 3 vezes por semana. Amém, meus irmãos? Bom dia, que o Espírito Santo de Deus guie a tua vida, guie os teus passos, que a unção dele esteja com você em tudo que você venha fazer. Amém, meus amados? Hoje nós vamos refletir em Mateus capítulo 27, versículo 51. É sobre a morte de Cristo, meus amados. Diz o seguinte: E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Vamos refletir na morte de Jesus e o significado que ela tem para as nossas vidas. Meus irmãos, essa mensagem de Mateus é uma mensagem forte. O homem, meus amados, estava separado de Deus desde a queda de Adão e da expulsão do paraíso. Nós estávamos separados de Deus e Jesus Cristo veio para fazer essa união novamente. Amém? Então, meus irmãos, a morte de Jesus, este acontecimento, que foi a morte de Jesus, criou uma ponte entre Deus e o homem. Essa ponte serviu para que todo homem tivesse acesso novamente à presença de Deus Pai. A morte de Jesus Cristo anulou a separação entre Deus e o homem. Esse foi o objetivo, foi o sacrifício de Jesus na cruz. Ele acabou com a separação entre Deus e o homem. O significado da morte de Jesus é isso para nossas vidas, meu irmão. Através de Jesus temos acesso a Deus. Foi com a morte de cruz, com o sacrifício de Jesus, que temos acesso ao nosso Deus Pai. Irmãos, muitos estudiosos da Bíblia acreditam que o véu era o símbolo da separação entre Deus e o homem, mas a morte de Cristo rasgou o véu. Esse véu foi rasgado. Agora o homem tem vida nova em Cristo Jesus. O texto traz o detalhe do véu. O véu foi rasgado de cima para baixo, para mostrar que tal ação partiu dos céus, de Deus, não foi de ação humana. Na Bíblia fala que esse véu era um pano grossíssimo, era muito grosso, que eram necessários mais ou menos uns 300 homens para levantar esse véu quando ele estava molhado. Então era um tecido grosso que não tinha como um homem rasgar. A história do véu, meus amados, na Bíblia, ela descreve que no templo havia um véu que separava o santo dos santos, que era a habitação terrena da presença de Deus. Esse véu separava o resto do templo onde os homens habitavam. Então, meu irmão, esse véu separava o homem de Deus. Onde estava os santos dos santos, que era a habitação terrena da presença de Deus, ele habitava lá nos santos dos santos, a presença dele. Mas o homem não tinha acesso. Esse véu separava. Amém, meus amados? Só que Jesus veio para rasgar esse véu e fazer com que todo homem tivesse acesso a Deus. Amém, meus amados? E isso, meu irmão, mostra ao homem que não vem dele a capacidade de ser salvo, mas vem de Deus através de Cristo, que nos possibilitou, nos permitiu um caminho que nos levasse a Deus Pai. Por isso o véu foi rasgado de cima para baixo, do céu para a terra, de Deus em direção ao homem. Agora Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas. Ele deu fim ao templo e seu sistema religioso de adoração. Agora ele mora dentro de homens e mulheres. Meus amados, hoje em dia, muitas pessoas não querem Deus. Elas procuram somente os benefícios, os favores que Deus possa oferecer para elas. Elas se dizem crente, frequentam igrejas, frequentam templos, mas elas não querem Deus realmente. Elas estão ali querendo somente as bênçãos do Senhor. Infelizmente, existe isso, meus irmãos. Pessoas que estão na igreja, ou mesmo fora da igreja, buscam a Deus, mas buscam só as suas bênçãos, os seus benefícios, seus favores. Elas não querem saber de Deus. Elas pararam de olhar para a cruz, pararam de olhar para o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, derramando o seu sangue em favor de cada um. Elas esquecem disso.
esqueceram da cruz, esqueceram de Jesus. Amém, meus irmãos? Mas, meu irmão, quando o homem para de olhar para a cruz, ele está em queda, em ruína. Irmão, valorize o acesso que você tem com a presença de Deus. Deus abriu um caminho para nós. É por esse caminho que podemos acessar todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, meus amados, cuide do seu relacionamento com Deus, busque a sua presença. Meus irmãos, Deus, Ele não tem problema em te abençoar, em nos dar riquezas, coisas boas. Ele não tem esse problema, porque todo o ouro e toda a prata é dele. Tudo que há nesse mundo, todas as riquezas são dele. E Ele não tem problema nenhum em abençoar os seus filhos, em abençoar vocês, em me abençoar. O problema é dar mais importância às coisas terrenas e esquecer de Deus. E isso, meus amados, está acontecendo e sempre aconteceu. Na Bíblia, há várias passagens que relatam isso. Meu irmão, não cometa o erro dessas pessoas que abandonaram a Deus. O fim é trágico. Procure na Bíblia, faça uma pesquisa na internet e veja o que é que aconteceu com o povo que abandonou Deus, que esqueceu Deus. O fim foi trágico. Meus amados, não troque Deus por coisas passageiras, momentâneas. Tudo nessa terra vai passar, vai ter fim. Só quem não tem fim é Deus, porque Ele é eterno. E você? Eu faço uma pergunta para vocês, meus amados. Você já pensou onde vai passar a sua eternidade? Porque o seu espírito é eterno. Sem Jesus, para te dar a salvação, o que você vai fazer? Eu deixo essa pergunta no ar para vocês, meus amados, que abandonaram a cruz, que abandonaram Jesus, que esqueceram dele. O que vocês vão fazer sem Jesus? Para te dar salvação, para te guiar, para te conduzir para o caminho de salvação e vida eterna. A tua alma é eterna, como eu já falei. O que vai acontecer com ela? Você acha que só tem essa vida aqui na terra? Não. Há uma outra vida com Jesus, com Deus. Mas nós só podemos ter acesso reconhecendo Jesus como nosso Salvador, reconhecendo o sacrifício que Ele fez lá na cruz. Sem isso, meus irmãos, não tem como a gente ter salvação, não tem como a gente ter acesso a Deus. O acesso a Deus é somente perante Jesus. Ele é a ponte entre Deus e o homem. Jesus é a ponte, meus amados, entre Deus e os homens. Essa é a mensagem que eu deixo, meus irmãos. Deixa o teu like e se inscreva nesse canal. Amém? Até a próxima, meus amados.